Amém? Coisa linda e bênção, podemos continuar adorando o nosso Deus também através da sua palavra. Aqui, juntos, e lá em casa, né? Para quem está em casa, nos assistindo, aonde você estiver, poder ter essa liberdade de abrir a palavra do Senhor e depender do Espírito Santo de Deus, na certeza de que Ele fala, na certeza de que Ele cuida de nós, na certeza de que Ele tem algo a nos revelar nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos, como vimos já aqui, essa aqui está um pouquinho, mas ainda que os homens tentem apagar a luz de Jesus, a Bíblia diz que as trevas não vão conseguir, amém? Então nós estamos no segundo domingo, já nos aproximando do Natal, e Natal é um tempo... o Natal é um tempo que para mim, durante 21 anos, foi muito difícil. Durante 21 anos eu não tive Natal. Durante 21 anos, nós não tivemos Natal na nossa casa. Minha mãe morreu dia 20 de dezembro, 4 dias depois que o meu irmão nasceu, dia 16 de dezembro. E durante o tempo que o meu pai esteve vivo, no Natal ele se trancava no quarto e nós não tínhamos Natal. Então, durante muito tempo, Natal para mim não foi uma data muito agradável. Natal não era um motivo de festa, não tinha comida, não tinha celebração. Tinha um pai chorando no quarto. Natal não era um dia muito bom, não era um dia muito agradável. Mas até que eu conheci o verdadeiro sentido do Natal, até que eu conheci a verdadeira pessoa do Natal, que é Jesus. E aí tudo mudou. Aí o Natal passou a ser Natal. Passou a ter sentido. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. Ele muda o rumo das coisas. Ele põe luz aonde há trevas. E a Bíblia diz que o povo que andava em trevas agora viu grande luz, que era a promessa de Jesus. E Jesus veio, e Ele iluminou a todos os homens. Isso é o Natal. Durante 21 anos, não tínhamos Natal, mas quando eu conheci Jesus, e Ele mudou a minha história, eu comecei a entender e viver o Natal. E 21 anos depois, Jesus havia me dado uma família. 21 anos depois, eu estava com a minha família na minha casa, com os meus irmãos, celebrando o Natal. Porque quando Jesus entra na nossa história, Ele muda totalmente o rumo dela, amém? Jesus mudou a sua história, amém? Jesus mudou a sua história, isso é Natal, isso é Natal. Para muitos, Natal é sinônimo de festa, de confraternização, para muitos. Para outros, Natal é tempo de luzes piscando, árvore de Natal, né, bem decorada, bem ornamentada. Para outros é o presente na árvore de Natal. Para outros é a expectativa de esperar o Papai Noel chegar, para ver se ele de fato recebeu a cartinha, né? Recebeu a cartinha para trazer os presentes. Para outros é a lembrança do menino Jesus. Não que essas coisas sejam erradas e ruins, longe disso, né? Tem toda uma questão lúdica. Mas às vezes essas embalagens, embora sejam atraentes, elas podem esconder, ofuscar o verdadeiro sentido do Natal. Embora essas coisas pareçam bonitas, legais, elas podem ofuscar. Será que o Natal, ele é apenas essa representação meiga, meiga no sentido assim de ver um bebezinho na manjedoura, né? Será que Natal é apenas essa ideia fantasiosa de luzes, de bolas, de árvore? Ou Natal tem um significado mais profundo que isso? Quando a gente olha para o ambiente que Jesus nasceu, a gente não vai encontrar esse ambiente meigo e nem fantasioso. A gente vai encontrar um ambiente duro, difícil, de circunstâncias e acontecimentos que envolvem tensões, perseguição,
confronto de ordem humana e espiritual. Quando a gente olha para o Natal, a gente encontra essas tensões que estão presentes, esses confrontos que estão presentes. Não apenas algo meigo e fantasioso. Mas é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar, porque Jesus nasceu. Porque Deus se revelou a nós. E é por isso que eu quero conversar com vocês nessa noite sobre esse tema. Já está projetado Natal e seus confrontos. Natal vem para confrontar todas as forças contrárias à vontade de Deus. Natal vem para trazer confronto. Natal vem para dizer o que é verdade a respeito do propósito de Deus. Além de todas estas embalagens atraentes, Natal também tem uma ideia, traz uma perspectiva de confronto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, você pode abrir o seu aplicativo ou usar o próprio aplicativo da igreja. Lá também há a Bíblia e você pode fazer uso. Mateus capítulo 1, nós vamos então perceber essa ideia desse Natal e os seus confrontos, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Quando Jesus entra na nossa vida, de fato o verdadeiro Natal muda a nossa história. E isso traz confronto também com a realidade espiritual da qual vivíamos antes. Nós vamos ler então aqui o versículo 23 primeiro. Mateus 1, versículo 22 e 23, aliás. Diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta. Versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. O primeiro confronto que eu quero compartilhar para a gente conversar é a respeito da identidade de Jesus. Natal e seus confrontos, e o primeiro confronto é a respeito da sua identidade. Desde Gênesis 3,15, quando diz lá que vai vir um bebê de uma moça, de uma mulher, e ele vai pisar a cabeça de Satanás, mas esse também lhe feriria o calcanhar. Desde lá, Deus vem anunciando, Deus vem falando, Deus vem mostrando, Deus vem usando pessoas. Hebreus diz isso, que Deus falou de muitas maneiras, falou pelos profetas, falou pelos pais, mas agora Ele fala por meio de Jesus. Deus vem anunciando através das profecias. São mais de 300 profecias na Bíblia que falam a respeito de que Jesus viria, que falam do jeito que Ele nasceria, como seria a vida dEle, como seria o ministério dEle, o que Ele viria fazer por nós. Desde o início, desde a eternidade, Deus planejou o que iria acontecer. E o Natal revela a identidade de quem Jesus é. E ao mesmo tempo essa identidade traz confronto. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus encarnado, é o Deus que se mostrou, é o Deus que se esvaziou da sua glória e se vestiu em figura humana e veio conversar com a gente. E veio habitar conosco. E veio se vestir de figura humana. É o Deus conosco. Deus Emanuel é o cumprimento da profecia de Isaías 7,14. É profecia se cumprindo a respeito da vida de Jesus. Lucas 1,32 diz: e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O primeiro confronto diz respeito à sua identidade e diz quem ele é. Jesus é Filho de Deus. E isso traz um confronto tremendo. Veja, o nascimento de Jesus não é fruto do acaso, é cumprimento de profecia. O nascimento de Jesus não é fruto de infidelidade, da infidelidade de Maria com José, mas é fruto da fidelidade de Deus, que lá em Gênesis 3 anunciou que viria o Salvador,
que viria destruir as obras de Satanás. Desde o início, Deus vem mostrando, Deus vem revelando a identidade de Jesus. Nossos filhos, a gente ensina a eles o quê? Nós ensinamos a ele a vida, valores, nós ensinamos para a princesinha, você já está ensinando muita coisa para ela, né? Eu vejo lá o vovô Babão lá no Instagram, a gente vai ensinando valor, a gente vai ensinando a vida com Deus, nós vamos ensinando, nós vamos ajudando os filhos a fazerem as melhores escolhas. Nós somos partes do processo na vida dos filhos. Você que é jovem, você que é filho, nós somos filhos, também temos isso ainda hoje, quem tem os seus pais. Mas Jesus já vem com a sua identidade e o seu propósito definido. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador e Ele vai morrer na cruz. Jesus vem com a identidade dele definida. E a identidade de Jesus confrontou todo o sistema religioso da sua época, os poderosos da sua época e o mundo espiritual. Quando Jesus nasce, ele já confronta os religiosos, ele já confronta os poderes constituídos e ele vai confrontar as trevas, ele vai confrontar o mundo espiritual. Ele nasce e a Bíblia diz, e os anjos anunciam que ele é Filho do Altíssimo. Isso é inconcebível para a cabeça humana, é inconcebível e era inconcebível para a cabeça dos religiosos da época. Isso é blasfêmia, como pode dizer que este homem é filho de Deus? Isso é impossível. Mas esta é a identidade de Jesus, que não foram os homens que a lhe deram, foi o céu que deu. O céu um dia rasgou, o céu se abriu, o céu rasgou e disse, aí nasceu o Salvador, o Filho de Deus. Está nascendo em Belém, aquele que é Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Aquele que João vai dizer, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o reconheceram, não o aceitaram, não o receberam. O primeiro confronto da identidade de Jesus, trabalhar com os religiosos, ele é Filho de Deus. Como pode isso? Para muitas pessoas isso ainda é inconcebível. Por isso que o Natal é mais que tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver. Natal é para revelar quem Jesus é, a identidade dele. Ele é o Filho de Deus. Mas ele também vem confrontar os poderes desta terra. Herodes, quando fica sabendo que havia nascido um rei dos judeus, ele se perturba, todo Israel se perturba. Jesus vem confrontar os poderes, porque ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é aquele por qual todas as coisas foram feitas e constituídas, e são para ele. Ele é esse que nasce não num berço esplêndido, não cheio de glória, mas ele é o Senhor de todas as coisas. Então, o primeiro confronto do Natal é revelar quem Jesus é. E os religiosos da época não gostaram de saber desta ideia que um humano podia querer se comparar e ser como Deus. Os poderosos acharam que tem alguma coisa esquisita. Quem é esse outro rei? E o mundo das trevas também foi impactado com o nascimento de Jesus. Assim como na sua morte, na sua ressurreição, o mundo das trevas foi impactado. Quando a gente olha Mateus 16, 13, a gente vai ver Jesus, 30 anos depois desse momento aqui, no seu ministério, perguntando para os seus discípulos. Ele estava numa região da Cesareia de Filipe, uma região muito religiosa, com muitos deuses, muitos templos, e aí Jesus queria saber, vamos ver se realmente os meus discípulos sabem quem eu sou. Vamos ver realmente se eles têm noção de quem eu sou. Olha só que interessante isso. É como se Jesus viesse aqui nessa noite nos perguntar, vocês sabem realmente quem eu sou?
E ele pergunta aos seus discípulos, viu, o que dizem os outros a meu respeito? Quem eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista. Outros dizem que o senhor é Elias. Outros dizem que o senhor parece com Jeremias. E outros profetas mais. E aí então Jesus pergunta a eles, quem vocês dizem quem eu sou? Porque a identidade de Jesus confronta a oposição espiritual daquilo que ele representa. Filho de Deus, manifestado em carne. O Deus próprio manifestado em carne. E essa é algo que Satanás não quer que nós reconheçamos. E ele trabalha para que isso não aconteça. Sabe por quê? Paulo definiu isso em 2 Coríntios, quando ele diz, o Deus desta era, o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam, para que não enxerguem, para que não entendam a luz do evangelho da glória de Cristo. E aí ele diz que é a imagem de Deus Pai. Jesus é a imagem de Deus Pai. Ele é a imagem de Deus. Por isso que a identidade de Jesus traz confronto, ao mesmo tempo que revela quem Ele é, confronta. Porque Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, em Mateus 16, depois lá no versículo 15 e 16, ele diz, e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu fico imaginando que deve ter dado uma confusão, porque se eles estão dizendo, olha Senhor, os outros estão dizendo isso, e nós também não sei se a gente sabe muito bem quem o Senhor é, à altura daquele campeonato, eles já deveriam saber quem Jesus era. Eu fico imaginando ali o silêncio, um olhando para o outro, um cutucando o outro, dizer, fala rapaz, fala. Eu não, vai que eu falo errado. Não, ele está perguntando, o mestre está perguntando. Eu não sei direito, e se ele é Elias? E aí Pedro, o mais tagarela de todos, tanto para o bem quanto para o mal, que às vezes falava coisas lindas e de vez em quando pisava na bola, vai dizer, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é isso para você. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Natal é isso para você. É o Filho de Deus revelado para nós. É o Deus Emanuel, Deus conosco. É o Deus que se faz presente na nossa vida, em tudo na nossa vida. Ele é o Deus que veio, habitou aqui entre nós e deixou a sua obra através da nossa vida. É isso. Quem é Jesus para você? E reconhecer quem Jesus é, implica em fazer uma escolha. É por isso que, quando a gente entende quem Jesus é, quando a gente entende a identidade de Jesus, nós precisamos fazer uma escolha. Quem diz quem eu sou? Para muitos, Jesus foi uma boa pessoa. Para muitos, Jesus falou do amor. Para muitos, Jesus foi importante na história, mas nada mais que isso. Quem é Jesus para você? Olhar e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus implica em fazer uma escolha. Ele veio para os seus não o receberam, não o reconheceram. Mas o texto de João continua dizendo, mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Crer em Jesus implica fazer uma escolha de recebê-lo como o próprio Deus na sua vida e reconhecê-lo desta forma. Implica em fazer uma escolha. Quem tu és? Quem é Jesus para você? Ele pode ser alguém muito especial. Pode ser alguém que você gosta de ouvir na igreja, mas quem Jesus é para você? O texto diz que Ele é o Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Jesus é com você. Tudo que você faz. Em tudo que você faz. Jesus é com você. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha 16 anos. E eu me lembro de muito feliz de falar para minha avó.
Quando a gente reconhece quem Jesus é, a gente tem que fazer uma escolha. Porque Jesus não é Jeremias, pregador, anunciador do pecado. Jesus se fez pecado por nós. Jesus não é João Batista, alguém conhecido também como um profeta, um pregador. Jesus não é Elias, não é um curandeiro. Ele derramou seu sangue para nos salvar. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem que fazer uma escolha. E é interessante pensar e perceber, quando eu me converti, eu fui falar para minha avó. Falei, vó, agora eu conheço Jesus. Vó, eu aceitei Jesus. Agora eu sei, vó, que Jesus é o Filho de Deus. E ela disse, vai embora da minha casa. E eu voltei para a igreja falar com o meu pastor. E agora? Você tem duas escolhas. Ou é Jesus ou é nada. Durante 3 anos, eu não pude ver a minha avó, nem falar com ela e nem ir na casa dela. Mas quando nós entendemos quem Jesus é e fazemos a escolha certa, nós somos chamados de filhos de Deus e Deus cuida da nossa vida. Quando eu fui para o seminário, a minha avó, fui falar para ela, vó, eu sei que a senhora não me quer mais aqui, porque agora eu sou crente, e essa palavra era esquisita de falar, eu sou crente, e eu vou para o seminário agora, eu vou virar pastor. Eu falei, bom, agora é que ela mata. Se só de amar Jesus, só conhecer Jesus, eu já fui embora, já fui escorraçado, imagina falar que ia virar pastor. E foi tão interessante o que Deus fez, porque minha avó muito pobre, ela tinha uma casinha bem pequenininha no quintal da casa dela, e ela, durante um período que eu estava no seminário, ela deu aluguel da casinha dela para me sustentar no seminário. Quando a gente toma a decisão por Jesus, Ele se torna Deus conosco. Ele faz coisas impossíveis, Ele muda a história, Ele muda a realidade. Mas você precisa reconhecer quem Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Quem vocês dizem quem eu sou? Tu és o Cristo, respondeu Pedro, sem titubear, o Filho do Deus vivo. Tu és o Emanuel, que a profecia cumpria. A identidade de Jesus nos confronta a respeito de quem Ele é para nós. Quem Jesus é para nós. Muitas vezes nós procuramos Jesus só quando estamos em dificuldade, quando estamos em sofrimento, quando estamos passando situação difícil, nós queremos solução, nós queremos um Elias, um curandeiro, mas não queremos rendição, não queremos reconhecer quem Ele é e aceitar quem Ele é, Deus conosco, Deus na nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida, se render totalmente a Ele. Não é fácil fazer isso como jovem. As pressões, as perseguições. Eu me converti muito cedo, vinha de uma realidade mundana, vinha de uma realidade totalmente perdida. Eu sei bem como é difícil crer em Jesus e continuar firme, e ainda tendo a minha única avó viva, a pressão de ter que escolher entre Jesus e ir nela, e morar com ela ou na casa dela. Queremos solução, mas não queremos rendição. Quando um casal está em conflito, acusações, desculpas, mas não quer rendição, não quer render a Jesus e dizer, vem Jesus e toma conta da minha vida, nos negócios, Jesus é na igreja, mas aqui é comigo, nos relacionamentos, ou cumprimento de rito religioso. Precisamos, convite de Jesus é, eu sou com você, se relaciona comigo, viva comigo, ande comigo, muito mais que cumprir ritos, porque o Natal revela em oposição àqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? A identidade dele traz confronto, a identidade dele pede uma escolha, e nós precisamos aprender isso nessa noite.
O que versículo 23 está nos ensinando é que Deus é conosco em Jesus. Mas tem um segundo confronto, uma segunda lição, para a gente conversar, que o segundo confronto é a respeito do seu propósito, daquilo que Jesus veio fazer. Olha lá o versículo 21, porque o versículo 21 revela este propósito de Jesus. E ela dará à luz um filho, e você deverá, José, dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Se o Emanuel, é Deus conosco, revela a natureza de Jesus, que ele é Deus, que ele é filho de Deus, o seu nome revela o seu propósito. Os filhos, nós vamos, como eu disse, nós vamos educando, vamos ensinando, vamos projetando, vamos ajudando nas escolhas. Jesus nasceu com identidade, propósito e destino definido, por minha causa e por sua causa. Jesus é a forma grega do nome Josué, que significa Deus é salvação. Por isso que os pastores, é revelado aos pastores lá em Lucas, pastores se alegrem, eu estou trazendo uma boa notícia para vocês, que hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Senhor e Cristo. É isso que Natal significa, nosso Salvador, mas Ele também é Senhor e Ele é Cristo. O evangelista João registra: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas que o mundo fosse salvo por ele. É para isso que Jesus veio, para que o mundo fosse salvo. Esse é o propósito de Jesus, salvar o mundo. Jesus veio nos salvar da culpa do pecado. Jesus veio nos salvar do domínio do pecado. Jesus veio nos salvar da presença do pecado. E Jesus veio nos salvar da consequência do pecado, que era a morte eterna. Por isso que a profecia diz: e aqueles que andavam na escuridão viram grande luz. Porque Jesus virá, porque Jesus nasceu. E esse é o grande confronto. Tem o propósito, mas tem o confronto. Satanás não quer, em hipótese nenhuma, que eu e você nos tornemos salvos por Jesus. Essa é a grande verdade. Satanás não quer, porque quando isso acontece, nós deixamos de ser filhos da ira, como Efésios diz. Nós passamos a ter agora a vida que há em Cristo Jesus, como Efésios diz. E nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, como 1 Pedro diz. É por isso que este confronto com o propósito, Satanás não quer que eu e você e que pessoas encontrem a Jesus, tenham um encontro com o Salvador e tenham suas vidas transformadas e mudadas por completo. E a gente vê isso quando a gente olha para os textos da Bíblia, principalmente aqui no início, nós vamos ver que este confronto, principalmente com Herodes, quando Herodes fica sabendo, ele tenta matar todas as crianças. Herodes, o maluco, promove o infanticídio usado por Satanás. Instrumento. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E Herodes, usado por Satanás, tenta matar todas as crianças na tentativa de matar esse rei dos judeus. Esse tal rei dos judeus. Quando Jesus vai para o deserto ser tentado, o diabo chega para ele e diz assim: viu? Se você verdadeiramente é filho de Deus, faça isso. Mas se você é filho de Deus, faça aquilo. Há um confronto, uma tentativa de que o propósito pelo qual o Natal revela não aconteça, que é Jesus, o Salvador, que Ele vem salvar o povo dos seus pecados. O Deus conosco é também o Deus que salva, que muda, que dá a vida eterna. Amém? Esse. E os discípulos? Quando Jesus está falando, lá em Mateus 16, veja que eu não li Mateus 16, mas eu estou citando também Mateus 16. Isso foi pregado hoje cedo pelo Dorival.
Jesus está anunciando como aconteceria a sua morte. Ele morreria, seria entregue na mão dos religiosos, dos poderosos, ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Então nessa hora Pedro chega e diz assim, de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. E Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te, Satanás. Jesus. Pedro não estava endemoniado, viu, irmão? Fica tranquilo. Jesus não estava expulsando demônio de Pedro. Mas o propósito de Jesus traz confronto. Falta de uma visão meramente humana de Pedro, racional apenas, não enxergando todo, não enxergando o propósito eterno da vinda e do Natal, que é Jesus o Salvador. Às vezes nós temos pessoas assim, nós somos assim muitas vezes. Estamos na igreja, mas sem visão de Deus. Estamos na igreja, mas sem a mentalidade de Cristo. Estamos na igreja, mas não entendemos o propósito de Deus. E este propósito tem a ver com a nossa vida como igreja. Mateus 18, Jesus disse, e Mateus 28, 18, Jesus disse isso. Vão e façam discípulos. Esse era o propósito. Entender o propósito de Jesus também nos confronta a pensar no nosso propósito de vida. Usamos nosso tempo, os nossos dons, os nossos recursos, nossas habilidades. Usamos tudo que nós somos e que temos por causa do Senhor? Será? Será que nós temos feito isso? Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou e agora? Deus tem um propósito para cada um de nós. Às vezes você imagina que você fala, não, mas não pode ser. Eu olho para a minha vida, eu não acho que dá certo. Se alguém não acredita em você, Deus acredita. Mas Deus é tão bom que Ele põe gente do nosso lado para acreditar na gente. Para andar com a gente, para apoiar a gente. Nós estamos aqui, gente, por causa dEle. Por causa daquilo que Ele é. Nós estamos aqui por causa do propósito que Ele cumpriu fielmente a Deus. Quem é Jesus para você? Será que você tem a coragem, e eu também, de perguntar para Deus, Deus, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E talvez dizermos, usa a minha vida, Senhor. Talvez você já é alguém que caminha com Jesus há muito tempo. Talvez você é alguém que caminha com Jesus recentemente. E Deus tem um propósito para cada um de nós. O primeiro propósito que Deus tem é revelar quem Ele é. E o que Ele veio fazer. E depois usar você. Do jeito que Ele quiser. Amém? A gente precisa perguntar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E vai trazer confronto. Vai trazer confronto. Vai trazer confronto, porque é isso que Jesus veio. Jesus também veio para destruir as obras de Satanás. A sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, vem para destruir as obras de Satanás. O desejo do inferno é que ele não seja reconhecido como filho de Deus. O desejo do inferno é que ele não seja reconhecido como Salvador. Mas eu e você estamos aqui para provar que Ele é Filho do Senhor Deus Altíssimo. E nós estamos aqui para provar que é possível. Porque Ele nos salvou. Ele nos regenerou. Por mais bom que você fosse, você não merecia. A Bíblia diz que nascerá de uma virgem. Por quê? Porque se Jesus nascesse como eu e você, Ele nasceria em pecado. E alguém que nasce em pecado não pode se salvar. Mas alguém que não nasce em pecado é capaz de salvar a si e outros. E foi o que Jesus fez. Deixa eu contar para vocês, estou encerrando. Tem um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot nasceu em Portland em 1927. Ele fez o mesmo seminário que o doutor conhecido, o pastor Russell Shedd.
que nós bem conhecemos, a igreja brasileira bem conhece. Ele foi um dos grandes missionários de Eliot da década de 50. Jim Elliot recebeu um chamado, veio dos Estados Unidos para evangelizar a Amazônia equatoriana, entre os índios Aucas. Esse homem saiu, conheceu a sua esposa no seminário, ambos estudavam sobre tradução da Bíblia, e Deus chamou ele abandonou tudo, deixou a sua igreja, deixou convite pastoral para vir para o Equador. Chegou, se estabeleceu e começou a evangelizar aquelas tribos indígenas que ali existiam e ainda hoje existem. E ele veio junto com alguns amigos, e um deles era aviador. Essa é uma história missionária muito famosa e muito importante. Talvez, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode assistir um filme chamado Terra Selvagem. É um filme belíssimo que conta a história desse missionário. Esse missionário vem inspirando a vida de jovens, moços e moças a ir a servir ao Senhor, aonde o Senhor mandar. E ele veio e começou ali no Equador, começou a trabalhar, já tem a frase aí, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E começou a servir ao Senhor junto com os seus amigos. E essa tribo Auca era uma tribo de indígenas que eram extremamente isolados, que não conheciam o mundo exterior, e era uma tribo violenta. Ele, em uma das suas cartas do seu diário, enviando a sua igreja norte-americana, ele diz: orem por nós. Nós estamos diante de um desafio da qual nós nunca passamos. Orem por nós. A tribo que queremos evangelizar. Eles passavam de avião, olhavam aquela tribo, começavam a orar e planejar estratégias para chegar até ela, até que eles foram. Mas a carta que chegou à igreja norte-americana dizia: eles são violentos, orem por nós. E a igreja que amava Jim Elliot muito e o queria como pastor naquela igreja, diz: volte para casa, urgentemente, volte, não queremos que você morra, volte para a sua casa, enviaremos 1000 missionários no seu lugar. Jim Elliot recebe a carta da igreja e diz: vocês não me conhecem, vocês não entendem nada. Vocês acham que eu gosto de estar na selva? Não gosto. Vocês acham que eu gosto de evangelizar as tribos, deixar minha esposa, filhos, em outro lugar, em outro acampamento, isolados? Não gosto. Mas eu não tenho outra escolha, a não ser servir aquele que mudou a minha vida. Eu não tenho outra escolha, ele escreve, eu não tenho outra escolha, a minha única escolha é servir ao Senhor. E aí ele escreve aqueles líderes dizendo: eu os exorto a viver de modo que ao chegar no final da sua vida, você não tenha mais nada do que servir ao Senhor, a não ser morrer. Eu os exorto a viver toda a sua vida o propósito de Deus. E ao chegar ao final da vida, você só diga: estou pronto, Senhor. Pode me levar. Uma das frases do seu diário, ele vai escrever essa frase: não é louco quem abre mão do que não pode reter. Você não pode reter a sua vida. Nós estamos aqui hoje. Você não pode reter a sua vida. Para ganhar o que não pode perder. A gente não pode perder a vida eterna. Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor conquistado na cruz, nada pode nos separar deste amor. Jim Elliot e seus amigos foram mortos no dia 8 de janeiro de 1956. As esposas, viúvas, os filhos voltaram para os Estados Unidos. Essas crianças cresceram, casaram, se tornaram missionários, foram chamados pelo Senhor. E os filhos voltaram para o Equador para evangelizar a tribo Auca. Aquela tribo toda é uma tribo convertida hoje, uma das tribos mais missionárias daquela região.
o líder daquela tribo, quando ia ser batizado pelo filho de Jim Elliot, disse: eu preciso confessar uma coisa antes de ser batizado. Eu matei teu pai. E diz o diário e a biografia de Jim Elliot que, chorando, aquele jovem missionário diz: mas o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Jesus veio para cumprir o seu propósito, que é morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos, independentemente de quem éramos. Esse é o propósito. Pode passar o próximo. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Jesus não reteve a sua vida. Em vários momentos Jesus disse para os discípulos: está próximo o fim. E os discípulos tentaram confrontar, dizendo: não vai acontecer. Mas Jesus dizia: não posso reter isso. Não posso reter a identidade, o propósito e o destino que me foi determinado na eternidade. Jesus não reteve sua vida para ganhar aqueles que ele não podia perder. Ele primeiro veio para os seus, e os seus não o reconheceram, mas então ele abre o caminho para dizer: mas a todos quantos o reconhecerem e crer no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele não reteve a vida para que eu e você pudéssemos ser ganhados por Ele, salvos por Ele, e um dia estarmos face a face com o Senhor, contemplando a beleza da sua santidade. Natal é um tempo de confronto, mas Natal também revela quem Jesus é e o que Ele veio fazer pela nossa vida. Natal revela a identidade e o propósito de Jesus. Assim como nós, na ceia aqui, celebramos aquilo que Jesus fez por nós. Ele não pôde reter a sua vida para ganhar aqueles que não podia perder. E eu e você somos um desses. Natal nos dá uma grande oportunidade de reconhecermos quem Jesus é. Se você crê em Jesus e receber Ele, aquilo que era perdido para você vai ser ganhado. Que aquele que perde, aquele que entrega, ganha. Aquele que abandona, acha em Jesus. Acha vida. Talvez nessa noite você não vai crer e reconhecer Jesus como Senhor da sua história. Porque foi isso que o Natal veio nos ensinar a revelar. Que Ele é o Salvador da nossa vida. Ele veio pagar o preço do nosso pecado e Ele nos veio dar a vida eterna. Parece tão clichê o que eu estou falando. É tão fácil de falar isso aqui hoje. Nós já sabemos disso. Talvez hoje você precise se reconciliar com o Deus conosco, o Deus Emanuel. Talvez você precise se reconciliar com o propósito que Deus tem para a sua vida e o que Ele quer usar você. A pergunta é: o que nós vamos dar para Jesus? Deus quer usar você. Mas antes de usar você, Ele quer que você reconheça quem Ele é. Ele é o Salvador. Mas Ele também é o Cristo e Senhor. Ele quer ter governo sobre a sua vida e sobre a sua história. Todo o poder pertence a Jesus. Todo o poder pertence a Ele. Queria convidar você a orar comigo. O que você está retendo? Deus quer usar você. Talvez você está retendo aquilo que você pode perder. Mas Deus quer usar você naquilo que você não pode perder. Que é a obra dEle na sua vida. E Deus quer usar você como instrumento nas mãos dEle. Essa noite, o Senhor Jesus começa a se revelar quem Ele é a você. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus com você. Mas Ele também é Salvador. Talvez nessa noite você, compreendendo isso, vai dizer: Senhor,
eu quero tomar uma decisão nessa noite. Quando a identidade de Jesus é revelada a nós, nós precisamos tomar uma decisão. Talvez você vai dizer nessa noite: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu foste enviado para me salvar, salvar da morte eterna, salvar dos meus pecados e me dar a vida. Talvez nessa noite você vai dizer: Senhor, eu não tenho reconhecido o Senhor como Deus da minha vida, como Senhor da minha vida, e eu preciso me render a Ti. A profecia continua se cumprindo. Hoje Jesus está vivo, eternamente glorificado, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo Senhor. Mas Natal revela que há confrontos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quero convidar você nessa noite a orar. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus vai levar você nessa noite a orar, a colocar diante de Deus. Mas permita, nesse momento, ser conduzido por Deus. Se nessa noite você vai declarar Jesus como Senhor da sua vida, talvez você nunca fez isso. Você faça nessa noite. Convide a Jesus. Diga: Senhor, eu creio. Diga a Ele: eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Senhor foi enviado para me salvar. E eu o recebo como Senhor da minha vida e como Salvador da minha vida. E eu peço que o Senhor derrame sobre mim o Teu Espírito Santo e me dê vida nova, e me dê a vida eterna contigo. Diga isso ao Senhor. Mas talvez nessa noite você vai dizer: Senhor, eu quero me reconciliar, eu quero me reconsagrar, eu quero me entregar novamente nas Tuas mãos, para que o Senhor cumpra na minha vida o Teu propósito. Assim como vimos na história desse missionário, Jim Elliot, ele não reteve aquilo que não podia segurar nas suas mãos, mas ele deu aquilo que não podia perder. Deus quer usar você. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua história. Deixa Deus usar a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé e vamos orar. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela Sua palavra. Deus seja louvado pelo Seu propósito. Deus seja louvado pelo Seu Filho Jesus. Deus seja louvado pela obra de amor que Ele realizou através de Jesus na nossa vida. Pai, em nome de Jesus oramos com gratidão. Oramos, Senhor, com gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se esvaziou da Tua glória, veio e habitou entre nós. E como diz João, vimos a Tua glória, glória como do unigênito do Pai. Obrigado porque o Senhor não reteve a Sua vida para nos alcançar, para mudar nossa história, para nos salvar. Louvado seja o Teu santo nome. Agora, Senhor, abre os nossos olhos para reconhecermos. Abre os olhos daqueles que nos ouvem, Senhor, nos ouvem nessa noite, que nos assistem, para reconhecer quem Tu és, o Filho do Deus vivo. Para reconhecer que Jesus veio em carne e morreu numa cruz, para que pudéssemos ser salvos e termos a vida eterna. E que esta vida se realize na vida de alguns nessa noite, de muitos nessa noite. E daqueles que ouvirão o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus. E Senhor, se há alguém porventura nesta noite aqui, ó Pai, que está também, ó Deus, se reconciliando,
Alguém que está perguntando, Deus, qual é o teu propósito? Usa a minha vida. Eu não quero reter aquilo, ó Deus, que eu não posso perder, que é a salvação, que é a minha vida com o Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Deus, confirma a tua obra na nossa vida. Confirma o teu propósito na nossa vida. Pai, nós oramos assim, Senhor, pedindo a tua bênção para a direção da tua palavra nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco, continua ministrando a nossa vida, continua nos ensinando, Espírito Santo, e continua fazendo-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Nós oramos assim, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.